Olá a todos, bem-vindos a mais uma resolução de questões contidas no site Desvendando Momentos. Eu sou Marcelo Parente Lima Barros, aluno do quarto semestre do curso de Engenharia Civil da instituição IFCE Campus Quixadá, curso a cadeira de Mecânica Geral 2. Aqui você pode encontrar o meu e-mail caso encontre alguma dúvida na resolução dessa questão. Eu estarei disponível para maiores esclarecimentos. Aqui podemos observar a questão 6.9, que quer que determine a força dos membros KJ, KD e CD, e se os membros estão sob tração e compressão. Aqui podemos observar uma treliça. Em A, temos um apoio de segundo gênero. Vamos ter reações verticais e horizontais. E em G, apoio de primeiro gênero, apenas uma reação vertical. Temos essas forças apontando para baixo, forças verticais apontando para baixo, certo? As distâncias horizontais e verticais. Prossigamos. Bom, a nível de curiosidade, aqui está a literatura utilizada como referência, o livro Susequin, de curso de análise estrutural, o livro do Bias, de Mecânica Vetorial para Engenheiros, e o Hibbeler, de Estática Mecânica para Engenharia. Bom, vamos, a nível de curiosidade, estabelecer a estaticidade dessa treliça. De acordo com o Susequin, seja B o número de barras, R o número de reações e N o número de nós e nós de apoio, teríamos então essas relações. Ok? Vamos tentar aplicar? Seja B o número de barras, então só basta contar as barras, certo? As barras estão em preto. Olha aqui, observe uma barra, duas barras, três barras. Pare o vídeo e conte. Você pode observar que B é igual a 21 barras. R é igual a 3. Então, aqui temos duas reações, aqui uma reação, 2 mais 3, 2 mais 1, 3. E N, o número de nós e nós de apoio, é só você contar esses pontinhos brancos. Você pode observar que N é igual a 12. Então, R mais B é igual a 2 vezes N, 24 igual a 24, treliça isostática. Por que existe essa palavra sugere? Por que Susequin de aponta sugere? Porque, em alguns casos, a treliça pode apresentar trechos de instabilidade. Se faltasse uma barra aqui, o que aconteceria? Bom, uma parte, um trecho, causaria uma instabilidade na treliça. Agora vamos para a questão em si. É o diagrama de corpo livre. Aqui nós podemos observar as reações horizontais, verticais e as forças que apontam para baixo de 20 kN, 30 kN e 40 kN. Agora nós vamos fazer o somatório das forças em relação a x. As equações de equilíbrio. Nós só temos o HA, então fica HA igual a zero. Agora o somatório em relação a f de y. Nós temos a convenção de que, estando apontando para cima, temos um valor positivo. Então fica mais VA, menos 20, menos 30, menos 40 e mais VG. Você pode observar no DCL o que eu estou dizendo. Bom, igual a zero. Então nós temos VA mais VG igual a 90. Ok, e agora? Como você sabe o valor de VA ou de VG? Observe que se você fizer o momento, o somatório dos momentos em A, tomando como sentido anti-horário a convenção, sentido anti-horário positivo, você pode observar que VA e HA não geram momento em A. Mas os 20 kN, os 30, o 40 e o VG geram momento em A porque eles encontram-se a uma certa distância do eixo de A. Então você pode observar que VG está a 12 metros do eixo de A e apresenta sentido anti-horário. Então vai ficar VG vezes 12. Já 20 kN, 30 e 40 apresentam respectivamente a distância de 2, 4 e 6 metros. E vão apresentar sinal negativo porque apresentam sentido horário em relação a A. Dessa forma descobrimos VG. Aplicando novamente em VA mais VG igual a 40, descobrimos também o valor de VA. Isso será fundamental para a resolução de novas equações que utilizarão
né, essas componentes VG e VA. Vamos para a questão em si. Observe as barras em vermelho. O que a questão quer é a força dos membros das barras e se a barra está sofrendo tração ou compressão. Para isso, utilizaremos o método das seções, contido no capítulo 6, no tópico 6.4 de Hibbeler, de 2011. O que o método das seções trata? Basicamente, de você fazer um corte e tentar expor as reações externas. Então, é feito um corte, e esse corte, a partir daí você vai obter o FJK, o FKD, o FCD, ok? Que é justamente o que a questão quer. E obtendo essas forças, você pode dizer se a barra está sofrendo compressão, tração, pelas reações de equilíbrio. Então, nós fizemos aqui um corte, uma seção, por essas 3 barras. Está em verde. Nós vamos utilizar apenas o lado direito, ok, pessoal? Apenas o lado direito. O lado esquerdo você pode excluir. Analisando, então, você pode observar que, por que foi feito esse corte? Se eu fizer o somatório dos momentos em K, você pode observar o ponto K lá em cima, a rótula. Você pode perceber que essas setas que saem, essas forças, essas barras que foram cortadas de K, elas não geram momento em K. Mas o que é que gera? O FDC, o 40 e o VG. O FDC está a 3 metros do eixo horizontal de K, 40 a 2 metros do eixo vertical de K e VG 8 metros do eixo vertical de K. O que resta apenas é a gente saber se está no sentido horário, fica o valor negativo, ou anti-horário, o valor positivo. Então, no caso FDC, você pode observar que em relação a K, FDC está no sentido horário. Então é negativo, ok? Então fica menos FDC vezes 3. 40 também está no sentido horário. Então fica menos 40 vezes 2. E o VG está no sentido anti-horário, que é a conversão. Então fica mais VG vezes 8. Bom, então é só aplicar os valores, certo? Igual a zero. Porque é uma das equações de equilíbrio, né? Descobrimos o FDC, um valor positivo. Então, isso indica que o chute que FDC está saindo do ponto D foi correto. O que indica que esta força, na realidade, que o membro DC está sofrendo tração, que estivesse esticando a barra DC. Posteriormente, fazemos um outro corte, passando por 3 barras. Novamente, nós vamos pegar a seção do lado direito. Esqueça do lado esquerdo. Agora nós expomos as reações e observe que o FDC também aparece. E nós já sabemos o valor, que é 62,21 kN. O que restam agora são as incógnitas FDK e FJK. Mas observe que se eu fizer um momento em D, tendo D igual a zero, né, momento em D, o somatório dos momentos em D igual a zero, com a convenção de que o momento esteja no sentido anti-horário seja positivo, observe que FDC está na linha de ação, né, X do ponto D, e FKD apresenta componentes horizontais e verticais que estão nas linhas de ação, então não gera momento. O que é que gera momento? E nem um 40 kN. O que é que vai gerar momento? O FJK e o VG, que ambos estão no sentido anti-horário, então são positivos no cálculo. O que basta apenas é multiplicar. Observe que FJK está a 3 metros do ponto D, do eixo de D, do eixo horizontal, e VG está a 6 metros do eixo vertical de D. Então, aplicando nas equações, obtemos que FJK é igual a menos 66,66 kN. E o que este valor negativo implica? Implica que o chute, que eu disse que FJK está saindo de J, foi errado. Então, nós mudamos o sentido da setinha, a direção da setinha,
para a direita, como se estivesse comprimindo a barra JK. Então dizemos que a barra JK sofre compressão. E mudamos o sentido da seta. Aqui você pode observar que nesse gráfico já foi mudado. Ó. Continuamos com o mesmo corte. Qual é a incógnita que falta? FDK. Nós temos duas opções. Fazer o somatório das forças verticais igual a zero ou das forças horizontais igual a zero. Prossigamos com o somatório das forças verticais igual a zero. Para tanto, precisaremos da componente vertical de FDK. Porém, para fazer essa componente, é preciso saber o ângulo. O ângulo, você pode observar que tem esse símbolo. Você pode observar que no início da questão, a base que corresponde ao cateto adjacente corresponde a 2, o cateto oposto 3. Então aqui a gente pode fazer a hipotenusa. Certo? A questão da tangente, perdão. Então a cotangente de 3 sobre 2 vai dar esse ângulo, que é 56,31. E observe que se você pegar o seno de FDK, você obtém a componente vertical de FDK, que é a componente que estamos procurando para fazer o somatório das forças verticais em relação a y. Então, aplicando os valores, FDK vezes seno de 56,31 está apontando para cima. Aí nós obtemos o menos 40 e o mais VG. O VG já sabemos de equações passadas, que é 33,33. Então, sobra apenas calcular o valor de FDK, que dá 8,05 kN. Positivo, o que indica que o chute, que FDK está saindo de D, que está esticando a barra DK, que a barra DK está sofrendo tração. Foi um chute correto. Ok? E por que aqui tem seno da cotangente 3 sobre 2? É a mesma coisa que dizer que tem um seno de 56,31. Foi apenas para demonstrar a nível de curiosidade. Agora, se você fizer o somatório das forças verticais igual a zero, tomando como padrão a seta estando apontando para a direita ser positivo, a componente horizontal de FDK, no caso, agora vai ser FDK vezes o cosseno do ângulo, certo? Só que negativo, porque ele está apontando para a esquerda. Assim como o FDC, que sabemos de equações passadas, está apontando para a esquerda, por isso fica negativo. E o FJK, positivo, está apontando para a direita. Descobrimos o FDK em um valor muito próximo ou até igual do cálculo anterior. O que indica também que FDK está sofrendo uma tração. Que o sentido, o chute de sentido, que a força FDK esteja esticando a barra, está certo. Então aqui nós vamos ter um compilado de respostas, certo? O FDC, descobrimos FDC, FJK e FDK. Descobrimos que a barra KJ sofre compressão, que a barra KD sofre tração e que a barra CD sofre também tração. Finalizamos aqui a nossa questão. Bons estudos e sigam para mais questões o site desvendandomomentos.wordpress.